irmão, minha irmã. Estamos aqui nós de volta com mais um episódio da série Só Existe um Deus. E hoje nós vamos para o episódio número 2, O Filho, distinto e subordinado. No episódio passado, vimos algo que Jesus mesmo declarou. Existe um único Deus verdadeiro, o Pai, e que Jesus se coloca com suas próprias palavras na posição de enviado, não na posição desse único Deus. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E hoje nós precisamos ir além, porque se Jesus não é esse único Deus, quem é Ele? E como Ele mesmo se descreve? Como Ele mesmo explica a sua relação com o Pai? E é aqui que a Escritura se torna ainda mais reveladora, porque Jesus não deixa isso vago. Ele explica repetidamente exatamente como funciona essa relação. Meu amado, minha amada, se você realmente quer servir a Deus, esqueça o que as denominações ensinam a você. Fica conosco? Não. Fique com as Escrituras Sagradas. É o que nós fazemos aqui nesse canal. Nós não temos uma denominação que nos domine. Quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. O Pai é maior que eu. João 14, 28. No mesmo discurso do cenáculo, na mesma noite de sua paixão, Jesus disse aos discípulos algo que qualquer leitor honesto, leitor honesto, precisa levar a sério. Se vós me amasseis, disse Jesus, se vós me amasseis, exultaríeis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Veja, se vós me amasseis, ficaria alegre porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Em outras palavras, eu vou sair desse mundo de sofrimento. Eu vou morrer? Sim. Está programado a morrer? Sim. Mas é uma coisa boa, porque eu vou para o meu Pai, e o meu Pai vai me acolher, Ele é maior que eu. Não é eu sou igual ao Pai, mas Jesus se coloca numa posição temporária de submissão. O Pai é maior que eu. Uma comparação direta, numa frase simples, dita para consolar discípulos que estavam confusos e temerosos. Se essa frase saísse da boca de qualquer um de nós, sobre qualquer outra pessoa, ninguém teria dúvida do que significa uma relação hierárquica, real, não apenas aparente. Jesus, em outro momento, respondendo aos líderes judeus que o acusavam de igualar-se a Deus, Jesus explica a natureza exata da sua dependência do Pai. Ele diz que o Filho não pode, olha a atenção, o Filho não pode fazer coisa alguma de si mesmo, a não ser que vir o Pai fazer, porque tudo que o Pai faz, o Filho também faz igualmente. Nada posso fazer de mim mesmo, disse Jesus. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele repete quase a mesma estrutura. Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele outro, daquele que me enviou. Note a linguagem. Não posso de mim mesmo. Isso não descreve uma pessoa coigual ou coeterna, operando por vontade própria, dentro da mesma essência divina. Descreve uma relação de dependência real, onde o Filho age em função, em obediência e em derivação da vontade do Pai. Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra do Senhor. Jesus reforça isso ainda em outro momento. Nada faço por mim mesmo, mas falo segundo o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me tem deixado só, porque
Faço sempre o que agrada a Ele. Faço sempre o que lhe agrada. João 8, 28, 29 também toca no assunto. O padrão é constante em todo o Evangelho de João. O Filho recebe, o Filho obedece, o Filho depende. Não há, no Evangelho de João, uma linguagem de igualdade, de origem ou de autoridade suprema. Há uma linguagem consistente de origem, envio e submissão. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Paulo, escrevendo aos Colossenses, descreve o Filho como imagem. Olha, Paulo, que conhecia mais do que esses sábios do século IV, que fundaram esse borbotão de denominações, os pais da igreja, ou seja, os pais da Babilônia, que hoje diz que é a igreja, porque está uma verdadeira confusão. As pessoas estão querendo de coração servir a Deus, mas estão caminhando por caminhos que não que os caminhos que Jesus ensinou, que o Jeová ensinou, que os profetas ensinaram, que os apóstolos ensinaram. Estão caminhando por caminhos onde as denominações ensinam. Porque veja bem, irmãos, se fosse tudo filho do mesmo pai, falariam a mesma língua, teriam o mesmo ensinamento. Por que o batista ensina uma coisa, o adventista ensina outra, o testemunho de Jeová ensina outra, o católico ensina outra, o assembleano ensina outra? Pais da igreja. Não paz, não. Pais das igrejas. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele descreve Jesus Cristo como imagem. Duas expressões importantes aqui. Imagem indica representação, algo que reflete uma outra coisa ou uma outra pessoa, mas que não é idêntico a esta pessoa ou esta coisa. E também a Bíblia diz que é primogênito de toda a criação, indica posição de origem dentro da própria criação, o primeiro a existir, aquele através de quem tudo e todos vieram a existir depois dele. Isso está em harmonia direta com o que já vimos. O Filho como agente através de quem o Pai opera, mas distinto do próprio Pai, em origem e em posição. Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, começa dizendo Deus que em outros tempos falou aos pais por meio dos profetas. Veja, havendo Deus, em outros tempos, falado através dos profetas, falou-nos agora, nesses últimos dias, por meio do Filho. Ora, Deus, diz aqui a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Deus antigamente falava por profetas. E agora, disse o autor, falou-nos agora, nesses últimos dias, por meio do Filho. Ora, peraí. Deus falou no Antigo Testamento pelos profetas. Deus falou agora por meio do Filho. É o mesmo Deus que está falando? Sim. Mas as pessoas que estão falando, que estão sendo usadas por Deus, alguma dessas pessoas é Deus? Os profetas eram Deus? Não. Jesus Cristo é Deus? Nós já vimos, estamos estudando e vendo clarinho pelas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo não é Deus. Hebreus, vou repetir, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Deus, que em outros tempos falou aos pais por meio dos profetas, falou-nos agora nesses últimos dias por meio do Filho, a quem constituiu, alguém, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Vamos analisar direitinho esse versículo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que, como é que eu vou dizer? Aquele através de quem tudo mais veio a existir. É o que diz esse versículo aqui. Ou seja, Jesus Cristo, através de Jesus, todas as coisas vieram a existir, porque ele é o primogênito de toda a criação. Tudo que foi feito através da instrumentalidade o Senhor Jeová usando Jesus como uma ferramenta, como um agente criador.
o próprio Pai operando através do Filho. Lá em Gênesis, no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. E quem é o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. E quem é o princípio? É Jesus, o primogênito de toda a criação. Repare, Deus fala por meio do Filho. O Filho é o agente, um instrumento, através de quem Deus realiza sua obra. Não Deus mesmo falando consigo mesmo em outra pessoa da mesma essência. Não, ele está falando através de Jesus, falando conosco. Vamos olhar um pouquinho agora Gênesis. Bom, vamos ver um pouquinho aqui, um pedacinho de Gênesis 18 e também 19. O padrão de Deus operando através de agentes distintos não começa no Novo Testamento. Já aparece desde o Velho Testamento. Em Gênesis, capítulo 18, 3 homens aparecem diante da tenda de Abraão. Veja, irmãos, você conhece bem a Bíblia. Gênesis 18 diz que 3 homens apareceram diante da tenda de Abraão. E o texto, de forma notável, alterna entre chamá-los de homens e chamar um deles diretamente de o Senhor. No capítulo seguinte, ou seja, no capítulo 19, 2 desses 3 são identificados como anjos que vão a Sodoma resgatar Ló. O que esse texto sugere é que, desde o Antigo Testamento, existe um padrão de Deus operando e se revelando através de agentes distintos dele mesmo, sem que isso signifique uma pluralidade de pessoas coiguais dentro da própria essência divina. É o mesmo padrão que vemos depois, de forma plena, no envio do Filho, o único Deus verdadeiro operando através de um agente distinto, o Filho, o enviado, o primogênito. Preciso ser cuidadoso aqui. Precisamos ser cuidadosos aqui. Porque essa distinção não diminui em nada quem é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele através de quem toda a criação existe e por meio de quem a redenção se tornou possível. Isso não é pouca coisa, é muito, é imenso. O que a Escritura não afirma, nesses textos que vimos, é que o Filho seja o próprio, o único Deus verdadeiro, coigual, coeterno ao Pai, dentro de uma mesma essência trina. O que a Escritura afirma repetidamente é uma relação real, de origem, envio, dependência, subordinação. Um filho que glorifica o Pai, que obedece ao Pai e que recebe do Pai tudo o que tem e tudo o que faz. Esta foi a nossa segunda etapa, nossa jornada, que nós estamos aqui aprendendo a enxergar as Escrituras com mais clareza. Agora, veja só, meu irmão, minha irmã, se você foi alcançado, o Espírito de Deus falou em teu coração, se você começou a ver a palavra de Deus como ela realmente é, não como a denominação ensina, porque nós aqui não defendemos denominação. Nós procuramos o texto original e o Espírito Santo é que bota no coração de você, de mim, de nós, aquilo que nós precisamos, se der lugar ao Espírito. Se você acha que essa nossa palestra está te ajudando de alguma forma, compartilhe isso com o seu irmão, sua irmã, com a pessoa que você crê que merece o amor de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus, não como as denominações ensinam. Olha, eu quero deixar bem claro, não tenho nada contra a denominação. A denominação é um atalho que pode começar a abrir nossos olhos. Eu mesmo comecei em uma denominação, hoje eu olho para a mesma e vejo que não está legal, mas serviu para me trazer que eu estava largado no mundo. Então as denominações têm seu mérito, mas se você veio para Jesus, esquece o que o homem ensina. Aprenda o que a Bíblia ensina.
E se esse material está te ajudando, por que não, pelo amor de Cristo e pelo amor de um irmão ou de uma irmã, por que não dividir? Compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Eu não sei quando porei outro vídeo, não sei quando Deus vai permitir, nem sei se Deus vai me dar tempo para outro, mas já deixo aqui o que nós já temos. No nosso canal tem bastante coisa, e à medida que o tempo passa, Deus vai nos ajudando a fazer cada vez melhor. Então, deixe o seu like, porque isso ajuda mais irmãos a encontrar esse conteúdo. E tem mais, eu te convido para o próximo episódio. Se Deus permitir, teremos outro episódio. E nós vamos chegar ao clímax dessa série, o momento em que o próprio Filho devolve o reino ao Pai. E por que isso é impossível de conciliar com a ideia de que Ele seja o mesmo Deus a quem se sujeita? Nós vamos continuar firmados na palavra, guardando a fé. Te espero no próximo episódio. Até lá, fiquem na paz do Senhor.